uma das 100 melhores ONGs do Brasil pela Fundação Getúlio Vargas. A Casa de Acolhida Padre Eustáquio, CAP, como a gente conhece aqui em BH, atua na cidade desde 2013, dezembro de 2013, acolhendo crianças e adolescentes com câncer, entre outras doenças também não infecciosas, para cuidar delas e doar esse sorriso, doar esse momento de esperança, de alegria para todos. E como parceira da Alvorada FM no calendário para o mês de outubro, a instituição celebra a história na capital mineira, ajudando centenas de pessoas direta e indiretamente, com apoio da sociedade, terceirizados e também de voluntários, principalmente. Para apresentar melhor essa iniciativa, eu converso aqui agora com Mônica Araújo, que é superintendente da CAP. Mônica, muito obrigado, seja bem-vinda aos estúdios da Alvorada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho da nossa CAP, né? Porque a CAP, ela é de todos nós, da comunidade, inclusive ela é mantida pela comunidade. E para a gente é uma honra ser uma das instituições que fazem parte do calendário solidário da Alvorada. A Alvorada que já é uma parceira da gente aí em diversas ações, né? Então a gente tem muito orgulho e muito prazer em estar aqui neste momento. O orgulho é todo nosso, com certeza. E eu queria que você começasse contando, por favor, um pouco da história da CAP. Como que começou essa atividade, de onde que veio essa ideia, quem que foi que teve a iniciativa? Sim, a CAP ela é uma instituição que ela foi fundada pelo nosso presidente, que é o senhor José Marcílio Nunes Filho. José Marcílio teve um sonho com o Padre Eustáquio, inclusive por isso do nome, né? Inclusive as pessoas pensam que a CAP fica no bairro Padre Eustáquio. Não, a CAP fica no bairro São Luís, mas o nome é muito em função deste sonho que o senhor José Marcílio teve com o Padre Eustáquio, pedindo que ele cuidasse de crianças com câncer. Então, José Marcílio ele fez uma pesquisa, fez um estudo, né, sobre o câncer infanto-juvenil. Ele visitou hospitais, casas de apoio, e uma das questões que leva ao óbito do câncer infanto das crianças que estão lutando contra o câncer é o diagnóstico precoce, que infelizmente ele não é de uma forma adequada, né? E também o abandono no tratamento, porque o câncer ele tem uma média muito extensa no tratamento, em média 5 anos, né? E principalmente para essas famílias que têm uma dificuldade maior, né? Uma carência maior, e não tem muitas vezes a estrutura para o tratamento em suas cidades, elas têm que vir da cidade para Belo Horizonte, que é o caso que é referência. E aí a família acaba que vem ou a mãe ou o pai, a maioria das vezes é a mãe que acompanha a criança, mas nós temos sim casos de pais que acompanham, de avós, de irmãos, mas aí vem com uma criança e deixa 5, 6 lá na Certo. cidade, né? E aí acaba que o câncer, ele passa a ser muitas vezes o menor do problema perante aquela família, porque aí vem outras consequências sociais, né? Como vem divórcio, desemprego, e aí assim, fica muito difícil de dar uma continuidade nesse tratamento aí de 5 anos em média. E aí foi onde José Marcílio pensou, né? É claro que o diagnóstico precoce ele é essencial, porém ele não depende só de uma instituição, né? Ele depende que seja feita uma corrente, que tenha os órgãos públicos, até mesmo a questão do SUS, de hospitais. Então é uma coisa que ela é mais difícil de se fazer, mas que a gente vem avançando também. Mas ele pensou no caso desse abandono do tratamento, Claro. né? Então a CAP ela foi criada nesse sentido de dar o acolhimento para essas famílias que vêm, a maioria do interior de Minas Gerais, porém hoje a gente atende crianças de todo o Brasil, né? Por Belo Horizonte ser referência também em outras doenças, como a cardiopatia, a nefrologia. E a gente busca dar esse suporte como alimentação, a estadia e o apoio para a família também que está no interior, né? Bacana. Porque a gente tem aí essas consequências sociais, como por exemplo, o desemprego, que se a gente não dá o suporte, a mãe ou o pai não vai conseguir dar continuidade ao tratamento. Exatamente. Então, a gente, além de atender, de acolher essa criança com seu acompanhante
dentro da nossa casa, a gente dá um apoio para toda a família. Porque Legal. o câncer, ele não é a doença do paciente, né? Ele é uma doença que atinge todo o contexto familiar. E aí a gente tem, por exemplo, nós temos na CAP um projeto que chama Circuito CAP, que é onde quando a família chega, ela tem que passar por todos os profissionais, e aí ao final desse circuito, né, de atendimentos, elas têm o benefício. O benefício é, por exemplo, uma caixa de leite, uma cesta básica, participar do bazar, que é um bazar que a gente faz sem nenhum custo para o acolhido, né, onde ele pode escolher as roupas e os itens de acordo com o gosto e a necessidade deles. E isso tudo para que eles levem para a casa deles, né? Que possam compartilhar com a família. Então, isso é uma forma que a gente tem de dar condições para que aquela família dê continuidade ao tratamento daquela criança. Perfeito. É uma condição, então, assim, além da doença, muito socioeconômica, né? Vai da Sim, família, o tratamento é da família, não só da sim. criança. Bacana. O câncer, né, eu acho que a maioria de nós, né, temos muita consciência disso, porque eu não conheço ninguém que não tenha acesso a alguém que já teve câncer, né? Uhum. Infelizmente, o câncer é uma doença aí que é muito comum, Sim. né? É. E a gente percebe claramente como que ele abala a família, a questão social, e principalmente nessas famílias que são mais carentes, Uhum. né? Carentes não só financeiramente, mas em todos os sentidos. Claro. Então, aí que a CAP entra para poder dar esse suporte para que elas possam continuar a tratar, para que elas tenham condições para isso, né? Sem prejudicar os demais membros da família. Claro, né? Prejudicar vai prejudicar, mas amenizar isso, né? Uhum. E que a gente consiga atingir o melhor resultado e, claro, sempre pensando na cura. Bacana. E a gente estava comentando, a CAP começou em 2013, você está Isso. lá praticamente toda essa história. E o que que mudou de lá para cá? Você comentou aí do circuito, imagino que esse circuito não é uma coisa que É. no início já existia. O que que mudou e o que que foi Então, acrescentado de lá para cá? você fazendo essa pergunta, eu tô aqui arrepiada de verdade, porque eu até estava comentando anteriormente, assim, como que Deus se faz presente dentro da nossa casa, né? Dentro da CAP. É impressionante, assim, eu acho que as pessoas que chegam lá, elas têm um propósito. Eu também falo, assim, para mim, o maior trabalho da CAP é a transformação. Para mim, sinceramente, mais do que a própria questão da saúde. Porque as pessoas que chegam lá, sendo acolhidos, sendo funcionários, voluntários ou mesmo visitantes, ninguém sai de lá da mesma forma. E assim, eu penso que Deus tem nos instruído muito, porque a CAP ela iniciou com uma intenção, assim, nós pensávamos que seria apenas da alimentação e a estadia, né, que isso seria suficiente para poder reduzir o abandono no tratamento, no Uhum. caso. Mas não é, né? E isso só foi possível a gente ver na vivência mesmo, acompanhando a história daquelas famílias, estando lá dia a dia. E hoje a gente pensa, né? Hoje a gente tem a certeza que a alimentação e a hospedagem é o mínimo, né? E com isso a gente foi amadurecendo a ideia. Legal. Então hoje a CAP é muito mais do que ter uma hospedagem e uma alimentação para que essas famílias fiquem em Belo Horizonte. Eu estava até pesquisando no dicionário, falei, gente, será que tem alguma outra palavra que a gente. Porque às vezes a gente fala muito acolhida, acolhida, né? Uhum. E eu fiquei assim, muito repetitivo isso, será que a gente pode buscar alguma coisa, alguma palavra que simbolize tanto, mas não tem, sabe? Pelo menos que eu conseguisse identificar, não. Acolhida É mesmo. acolhida, mas é acolhida no sentido muito amplo, sabe? Não é acolhida de simplesmente você ter um lugar físico para essa pessoa ficar, não deixar ela passar Uhum. fome, não. É uma acolhida que a gente possa dar, principalmente para os familiares, porque a criança ela tem um benefício, né? Porque ela não tem a noção de consequência. Então, o sofrimento da criança é muito físico. É uma quimioterapia, é uma indisposição, mas da família não, né? O da família vai muito além. Então, a gente mudou muito nesse sentido,
Nós iniciamos apenas com crianças com câncer, que foi através desse sonho do nosso presidente, o senhor José Marcílio, mas a gente viu uma demanda muito recorrente, principalmente vindo dos hospitais de referência, das outras doenças que Belo Horizonte é referência, né? Então, a gente mudou isso também, nós passamos a acolher não só crianças com câncer, mas outras doenças não infecciosas. Basicamente é o câncer, cardiopatia e nefrologia, que Belo Horizonte é referência, e que essas famílias ficavam muito sem apoio aqui. Então foi uma demanda que veio dos hospitais, que nós tivemos uma avaliação técnica de médicos, né, inclusive visitas técnicas dentro da instituição. E após a avaliação e aprovação dessa equipe técnica, nós levamos ao conselho na CAP e hoje nós alteramos o estatuto, né, já há algum tempo, passando para acolhimento de crianças com câncer e outras doenças não infecciosas. E assim, no dia a dia, a gente começou a perceber muito como que as famílias, como que aquele acompanhante que estava dentro da instituição, ele sofria ao deixar os outros filhos, né? E isso é o que muitas vezes causa abandono no tratamento. Porque como que você com 3, 4, 5 filhos, numa cidade do interior, sem as coisas mais básicas, você vinha para uma capital, né? Totalmente sem chão. Muitas vezes você não tinha um diagnóstico, só sabia que estava acontecendo alguma coisa com seu filho. Aí chega aqui em Belo Horizonte, uma cidade totalmente grande, né? Porque a gente fala assim, que não é, mas Belo Horizonte é grande, né? Perante essas famílias que vêm para cá. Totalmente desconhecido e ainda recebe um diagnóstico de câncer, né? É um diagnóstico que assusta, né? Assusta. Porque, infelizmente, as pessoas ainda vinculam o câncer ao óbito, o que não é uma verdade. Sim. A chance de cura, ela é enorme. E ela existe. Então, é uma coisa que a gente tem que parar de fazer. O câncer não significa o óbito, né? O câncer, a gente tem que ter condições, dar condições para as nossas crianças, dar possibilidade. E sim, ele tem chance de cura. Por exemplo, na CAP, a gente tem uma média aí de 80% de cura. Assim, que é altíssimo, né? Então, só que não é isso que a gente está habituado, né? Não é uma realidade assim. Tem gente que inclusive nem fala a palavra câncer, né? Fala aquela doença, né? Mas tem que desmistificar isso, porque não, o câncer tem cura sim, e a gente está aí para provar, né? Que tem muita chance de cura. E essas famílias vêm, recebem esse diagnóstico e ficam totalmente sem chão. Aí se está trabalhando, perde o emprego. Porque é um trabalho muito longo, né? Assim, é um tratamento muito longo. E muito difícil a empresa manter o funcionário nesse período todo. Então, a gente veio nesse período, né, de existência da CAP, amadurecendo isso. E a gente não parou, tá? Porque cada dia a gente descobre que pode fazer muito mais. Então, a CAP vem evoluindo, eu tenho certeza que a gente tem muito para aprender, muito para melhorar, mas a gente tem feito o nosso melhor e sempre junto com a comunidade. Isso é reconhecido, assim, com certeza, tanto é que ano passado e retrasado também vocês foram reconhecidos, né, como uma das 100 melhores ONGs de todo o país. Isso. Como que isso foi recebido lá dentro? Não, isso assim, foi um presente, né? E eu falo que é um presente que alimenta. Alimenta as pessoas que contribuem com a CAP, o funcionário que está lá dentro, o voluntário e o próprio acolhido, porque ele fala, poxa, eu estou numa instituição que ela está fazendo o que é certo, né? Como eu disse, assim, claro que a gente tem muito a aprender, mas a gente assim, não descansa, o tempo todo a gente está, os nossos profissionais, eles são capacitados, a gente faz visitas a outras instituições, participamos de congressos, sempre no intuito de melhorar. E esse prêmio de melhores ONGs, ele, né, está entre as 100 melhores ONGs do Brasil. Para a gente, assim, nós somos uma instituição muito nova, né? Então, a gente está concorrendo aí com instituições aí de 50, 100 anos, né? Então, para a gente foi assim,
confesso que não foi surpresa, porque a gente trabalha para isso. Mas foi uma grande honra. Agora, esse ano a gente já está na última etapa de novo, se Deus quiser a gente vai conseguir. E esse prêmio, ele foca justamente na questão da gestão e transparência, né? Que eu acho que é um ponto, assim, fundamental para uma instituição, que ela é mantida com o dinheiro da comunidade. Certamente. Então, eu vejo, né, não só profissionalmente, mas pessoalmente também, como que as pessoas têm vontade de ajudar, mas se sentem inseguras, né? Então, esse prêmio para a CAP, ele traz, assim, a certeza de que a gente está no caminho certo, nesse sentido de gestão e transparência com o dinheiro que é da comunidade. E falando no dinheiro da comunidade, eu gostaria de saber de você qual que é a principal arrecadação hoje, a forma de arrecadação da CAP. Se são os voluntários, de fato, se tem alguma empresa que ajuda, algum órgão governamental que, de repente, dá também essa assistência. Como que é hoje em dia? Então, a CAP, ela tem um leque aí de oportunidades para aquelas pessoas que querem participar muito grande, né? A gente faz isso justamente para que a gente consiga atender aquele doador, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho condições financeiras, mas eu posso doar o meu trabalho. Então, aí entra a questão do voluntariado. Eu não posso assumir uma responsabilidade mensalmente, mas eu posso doar pontualmente. Então, a gente tem um leque assim, bastante extenso de oportunidades para o doador. Nós temos o mensalista, que ele é o principal para a CAP, porque é através do mensalista, independente do valor, que às vezes a pessoa pensa assim, eu não posso doar porque é muito pouco. Não existe pouco, sabe? Para uma instituição que ela é 100% mantida através de doação, todo pouco é muito. Então, as pessoas não precisam, pode dar R$10, R$20, R$30, o que for, qualquer tanto que seja de coração, que a pessoa está doando, sabendo que está fazendo bem ao próximo, você pode ter certeza que vai ser muito bem-vindo e assim, vai ser muito bem utilizado por nós dentro da instituição. Então, tem o doador mensalista, que ele é fundamental para a gente poder fazer o planejamento. Tem o doador esporádico, que às vezes fala, esse mês eu estou com uma condição melhor, vou fazer uma doação também, é muito bem-vindo. Tem presente solidário, né? Às vezes as empresas vão fazer alguma confraternização, ou às vezes é aniversário ou casamento, e aí as pessoas, o anfitrião, né, no caso, ele convida as pessoas a ajudá-lo a fazer uma doação para a CAP. Então aí a gente tem uma caixinha, que ela é até muito bonitinha, a gente disponibiliza a conta, e aí os convidados podem fazer a doação direto para a conta da instituição, ou colocar nessa caixinha que fica durante o evento, e aí a gente recebe, né, esse valor em espécie, né, ou através de depósito em conta, e a gente tem um prazo de prestação de contas, onde a gente vai falar assim, olha, com o valor que você doou com o seu aniversário, a CAP fez isso, isso e isso. E aí a gente apresenta toda nota fiscal, os pagamentos, e aí a pessoa pode apresentar para aquelas pessoas que contribuíram para presentear a CAP. Tem ações, por exemplo, nós temos o Cinearte, né, que é um grande parceiro e é uma ação assim, muito bacana, porque além da questão financeira, eles ainda nos ajudam muito na divulgação, né, porque antes de todos os filmes que são exibidos nas salas do Cinearte, eles passam um filme da CAP e disponibiliza o kit sorriso, que é um combo, né, que é um baldão de pipoca, que para mim dá para família, nem é para dois. E com refrigerante, e inclusive é um combo que ele tem um custo melhor, né? E a cada combo vendido, o Cinearte doa R$2 para a CAP. Então, tem através do site, que tem a pessoa pode fazer a doação através do cartão de crédito. Essa doação pode ser esporádica ou mensal, ele já pode marcar lá, tornar recorrente, né? E aí todo mês ir descontando. Então, assim, tem através de boleto, tem através do Pix, né? Então, tem doações de roupa, de alimento, inclusive a gente posta semanalmente as principais demandas da instituição no Instagram, né? Que é @capbh. E aí toda semana a gente posta as principais demandas, porque tem gente que prefere doar alimentos ou higiene pessoal. Então aí a gente já mostra o que é a necessidade da instituição, porque aí facilita para o doador e é uma coisa que a gente vai estar precisando no momento. Então são infinitas as formas de ajudar. Que ótimo. Quem acompanhar então pelas redes sociais, pelo site,
vai conseguir doar de alguma forma, com certeza. Sim, e ainda no site que você falou, nós temos uma aba lá que é transparência, que eu acho que é bem interessante, que vale a Legal. pena as pessoas olharem, que é onde a gente coloca os relatórios financeiros, os relatórios sociais, relatório de auditoria, então, né? Tem tudo lá nessa parte de transparência, onde as pessoas podem conhecer um pouquinho mais desse histórico aí, desse tempo da CAP. Perfeito. E pensando, assim, também, principalmente nos grupos que vocês atendem, e nessa situação socioeconômica que a gente estava comentando do câncer, que isso traz para toda a família, como que tem sido esses trabalhos durante a pandemia? Como que a pandemia do Covid-19 afetou os trabalhos da CAP? Assim, eu penso que não só para a CAP, mas para todo mundo, a pandemia Sim. Foi um grande desafio, né? Eu falo que parecia que a gente estava vivendo um filme de terror. E quando a gente recebeu a notícia, assim, foi super tenso, porque você pensa, como que uma instituição que é mantida por doações, né, será que ia continuar? Uhum. Será que a gente ia conseguir manter a qualidade dos nossos atendimentos? Será que a gente ia conseguir manter a instituição aberta? Então, assim, veio uma chuva de incertezas, mas eu nunca desisti. Eu sempre bati lá junto com o conselho da CAP que a gente ia dar conta, justamente por aquilo que eu falei no início. Deus sempre está presente lá dentro e eu tinha certeza que não ia faltar. E a gente foi difícil, né? Claro, porque a gente teve que pensar em várias formas de dar essa continuidade sem perder a qualidade, porque eu penso que o grande diferencial da CAP é esse. A gente procura ter uma qualidade muito boa para os nossos beneficiados e é uma coisa que a gente não quer perder, né? Então chegou-se até a comentar, é melhor a gente reduzir o número de acolhidos do que reduzir a qualidade. Porque aqueles que estão lá dentro, a gente tem sim que dar a oportunidade deles de ter um futuro, né? De vencer o câncer, ou ao menos que naquele período que ele realmente viva, né? Não fica vivendo de sofrimento, né? A gente dá uma dignidade para essa criança, para essa família. E aí a gente buscou muitas alternativas, a gente graças a Deus, os nossos doadores, eles são muito fiéis à CAP, porque são doadores que conhecem a instituição, que participam. A gente faz um trabalho, assim, sempre a gente está convidando para que eles estejam lá, para que eles vejam os nossos relatórios, para que eles realmente façam parte. Então, a gente teve esse benefício aí de ter doadores que foram bastante fiéis a gente. Claro, alguns reduziram, outros pararam, mas indicaram alguém e a gente conseguiu, graças a Deus, manter essa qualidade no atendimento. Agora a gente está sentindo um pouco mais, sabe? Eu acho que até mais do que no período de pandemia. Eu penso que talvez porque a gente pensava que era um tempo curto, né? E não foi, né? Até hoje a gente continua sentindo aí muito as consequências desse período. Mas a gente está lá firme e estamos buscando novas alternativas e novas campanhas para as pessoas poderem nos ajudar e a gente continuar firme nesse propósito. Ah, legal. E pensando nisso também, hoje, quais que são os principais desafios e quais que são os próximos passos que a CAP quer tomar? Então, a CAP está bem audaciosa. Nós estamos aí, claro, o objetivo principal é a gente manter a qualidade do nosso atendimento, do atendimento que acontece dentro da instituição, mas a gente está avançando um pouquinho a mais aí, porque como eu falei lá no início, né, da nossa conversa, que o principal motivo do óbito no câncer infanto-juvenil é o diagnóstico precoce e o abandono no tratamento. Então, o abandono no tratamento nós trabalhamos, né, junto com a CAP, com a instituição em si, e agora a gente está aí com um projeto bastante audacioso, que é o da carreta solidária, da carreta Salvando Vidas, né, que é uma carreta aí que a gente está com o apoio do Supermercado BH, e aí a intenção é que a gente leve aquela comunidade que ela não tem acesso a alguns exames que são fundamentais para o diagnóstico do câncer, que a gente consiga levar até eles essa oportunidade. Então é um projeto bastante audacioso, né? Hoje a despesa da CAP, o custo mensal da CAP, ele já é alto, ele é em torno de 170 mil, e desse projeto específico é em torno de 200 mil.
Caramba. Então, assim, é um projeto que é maior que a nossa instituição, Uhum. né? Então, é um projeto bastante audacioso, mas que a gente acredita que vai fazer uma diferença, assim, enorme e Imagino. que realmente, como o nome do projeto diz, né, vai salvar muitas vidas. É uma E, capacidade enorme que tem aí para é, salvar e assim, como é de coração, acho que Isso. E a gente está com o apoio da Santa Casa, né, uhum, que tá nos ajudando aí nessa parte técnica mesmo, que a Santa Casa já é um parceiro aí a longa data, desde o início, né, da CAP. E então a gente acredita que sim, claro que a gente vai ter que contar mais uma vez com a comunidade, com as com certeza. pessoas, né, com as empresas, e com as pessoas que estão aí na mesma vibe nossa aí de salvar vidas para que esse projeto tenha um sucesso. Mas ele já tá bastante encaminhado, e isso porque o Supermercados BH tá nos apoiando financeiramente também nesse projeto. Uhum. Ah, perfeito. Mônica, agradeço demais pela sua apresentação, por tudo que você falou, pelo trabalho. Parabéns. E se quiser deixar algum último convite, algum último lugar onde vocês possam ser procurados, pode deixar seu recado que o microfone é todo seu. Obrigada. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu acho que esse espaço é fundamental para que a gente consiga levar um pouquinho do que a gente realiza para as pessoas, né? E com isso a gente aumentar aí os nossos elos e fazer um trabalho buscando sempre o melhor para essas crianças, para essas famílias que precisam. Eu queria deixar o meu convite para que todos possam agendar uma visita e conhecer pessoalmente a nossa casa. Tenham certeza que vão adorar. A CAP, apesar dela estar aí envolvida diretamente com a questão da doença, né? É um lugar de muita alegria. Lá dentro, a gente em nenhum momento tem a doença como foco, né? O nosso lema, inclusive, é o que vale é a vida. Então, lá dentro, o que é tratado é a vida. E sim, às vezes a tristeza até chega, mas a gente dá um pontapé nela e fala: aqui você não tem espaço. Então, as pessoas podem ter essa tranquilidade de visitar. Eu tenho certeza que, ao conhecer pessoalmente, vão virar adeptos à nossa causa. E convidar as pessoas também que sigam a CAP no Instagram, que é @capbh, porque às vezes aí na correria do dia a dia acaba não conseguindo ir presencialmente. E nas redes sociais é uma forma de vocês conhecerem, estar um pouquinho no dia a dia da nossa casa. Então é isso, muito obrigada e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. A gente que agradece. Sucesso demais. Obrigada.